Bom dia a todos. De início, eu agradeço essa oportunidade que o Dr. Bismael me deu e este centro me deu de estudar um pouquinho e de vir falar a vocês, discutir um assunto tão importante, porque envolve vidas, né? E quando o assunto envolve vidas, é muito importante, né? Temos que discutir, temos que analisar, temos que repensar, que é o título do programa, que é uma coisa muito importante, repensar as nossas opiniões, as nossas posições, enfim, repensar tudo que está acontecendo no mundo para que nós possamos realmente transformar esse nosso mundo, colaborar para que ele se transforme num mundo de regeneração, porque seremos nós os grandes beneficiados dessa mudança, né? Vamos lá, o marido vai ajudar, né? Então, nós vamos falar de a redução da maioridade penal. É um tema polêmico? É, porque a sociedade assim o denomina, é assim que a sociedade encara. É um tema polêmico, por quê? Né? Porque ele traz para nós, ele agita debates e que traz, nesses debates nós temos opiniões diversas, né? Nós temos aqueles que são totalmente a favor e temos aqueles que são totalmente contra. Mas isso faz parte de um saudável exercício democrático. E ao mesmo tempo também aquela esperada liberdade de expressão. Porque nós temos o direito de nos expressar, nós temos o direito de colocar as nossas opiniões. Isso é importante, né? É um exercício de cidadania e ao mesmo tempo é um exercício de desprendimento. Porque o ser humano tem o grande hábito, ou o hábito de querer impor a sua opinião e achar que está correto. E nós precisamos ouvir opiniões, nós precisamos trocar ideias para chegarmos a um consenso, para chegarmos a uma decisão que seja benéfica à coletividade, à sociedade, e não somente aos meus interesses próprios, né? Então, ele está indo muito rápido, mas aqui nós temos argumentos, né? Nós temos aqueles argumentos contra e argumentos a favor, que é a importância deste evento, né? E isso é louvável para esta instituição, essa casa, porque está fazendo um trabalho de orientação à coletividade, um trabalho de esclarecimento para que nós possamos decidir com discernimento, com propriedade, sabendo do que está acontecendo, o que realmente é melhor. Porque ora nós podemos estar na condição de vítimas, ora nós poderemos estar na condição de infratores, daqueles que se equivocam, né? E se nós entendermos que o infrator é um arcanjo em desequilíbrio, fica mais brando de encará-lo, né? Porque, é um infrator, é um criminoso. Não, ele é um arcanjo, né? Equivocado, que não sabe ainda fazer melhor a sua situação. Então, nesses argumentos que nós temos, né, tanto a favor quanto contra, nós temos aqueles argumentos que são racionais, que estão embasados no conhecimento, na coerência, e temos aqueles argumentos que são passionais. É a minha opinião e eu quero que a minha opinião seja a que deve ser aceita, a que deve ser colocada. A minha decisão é a melhor, né? E há quem diga, vamos seguir, há quem diga, né, que existe uma grande preocupação nisso tudo ainda, né? A máquina do Estado não possui uma capacidade efetiva, né, de estrutural para abrigar tantos menores. Como é que nós vamos reduzir a maioridade penal se nós não damos conta ainda desses que estão os maiores? Nós não damos conta nem dos maiores de idade, nem dos menores. Nós não temos estrutura ainda, o sistema prisional ainda, ou ele é punitivo e ele não tem capacidade de abrigar essas criaturas de uma forma que possa levá-los à reeducação, à mudança de hábito, à mudança de pensamento.
Então nós precisamos ter estrutura para poder mudar essa situação, né? Afinal de contas, né? Muda aí para o marido. Nós também não temos condições socioeducativas, são precárias. Quais são a educação que nós podemos dar a essas crianças ou a esses adolescentes? Qual é a orientação que nós temos? Vamos pegar o exemplo das fundações casa, né? A gente vê rebeliões. A sociedade fica revoltada com as rebeliões, porque eles estão pedindo ajuda, na verdade. Quando eles queimam colchões, quando eles se revoltam contra aquela situação em que eles estão pedindo ajuda. Nossos filhos, se nós compararmos essas crianças que são filhos de alguém com os nossos filhos, quando fazem algo errado, eles estão, na verdade, querendo que nós possamos dar limite a eles. Eles não fazem as coisas erradas porque eles querem ser errados, porque eles não sabem fazer e porque eles precisam da nossa orientação, eles precisam do nosso carinho, eles precisam do nosso amor, eles precisam da nossa autoridade, não do nosso autoritarismo. E nós tratamos os infratores, né, que são jovens, que são crianças, que são muitas vezes, ou a maioria deles, crianças que não tiveram orientação, e aí a gente pode ver por que também eles não tiveram orientação, e nós os tratamos como criminosos, e eles não são. Se nós pensarmos como Deus, ou como Jesus, vamos pegar Jesus que está mais próximo de nós do que Deus, né? A gente fala que Deus está longe, Jesus está mais próximo. Se nós pegarmos como Jesus vê essas criaturas, nós vamos conseguir avaliar melhor esses jovens, né? Jesus os vê exatamente como espíritos imaturos, como arcanjos equivocados, que chegarão à perfeição, né? Então, se nós entendermos isso, nós vamos orientá-los e não puni-los, né? Vamos lá. Então, essas questões que nós estamos aqui buscando, e que é um trabalho extraordinário dessa casa, né? São questões que devem ser discutidas, analisadas, na busca de soluções adequadas que beneficiem a sociedade. Não só que beneficiem a alguns. Porque quem é a sociedade? Somos nós. Quem é o nosso governo? O nosso governo é o reflexo da nossa sociedade. Quem é a nossa sociedade? Somos nós. Então nós não podemos, na verdade, ou não devemos, somente criticar, mas buscar soluções. Vamos unir, vamos juntar opiniões, juntar experiências para encontrar uma solução, né? Vamos lá. Há quem diga que essa proposta é ineficaz ao combate à criminalidade infanto-juvenil. Por quê? Porque ele é contra, certo? Então, essa proposta é ineficaz, não vai... na verdade, ele é a favor de não se mudar, ele é contra essa mudança da maioridade, né? Há aqueles que acham que isso é uma decisão radical, né? Então, como que nós vamos chegar a um consenso? Afinal, o que é melhor para o Brasil? O que é melhor para a nossa sociedade? Pode mudar. Aí, essa é a pergunta. O que é melhor para o Brasil? O que é melhor para nós? O que nós estamos fazendo para ajudar o Brasil a não ser, na estatística mundial, um país que tem muita criminalidade, um país que não dá sustentação aos seus habitantes, que não dá estrutura para os seus habitantes, um país que está na mídia internacional como um país corrupto. Um país corrupto não educa, um país corrupto ilude, né? Faz com que as pessoas continuem na ignorância das leis divinas, das leis humanas, para que eles possam continuar a fazer o que eles querem, né? E aqui nós não estamos falando deste ou daquela pessoa, nós estamos falando da sociedade como um todo. Se um governo é corrupto, é porque a sociedade alicerça isso.
né? Qual é o nosso papel? Quando nós jogamos um lixo no chão, um papel de bala no chão, nós estamos colaborando para a falta de estrutura, para a falta de lei. Nós não estamos cumprindo com a nossa parte. Então, nós precisamos cumprir com a nossa parte. Então, qual que é agora? Como é que nós vamos responder essa pergunta, né? E eu entendo que esta casa, este simpósio, né, este trabalho, não está preocupado em dar a solução hoje. Nós estamos preocupados em discutir ideias para encontrarmos essa solução, porque nós temos que colaborar para que essa solução seja alcançada, né? Então, o que é essa proposta, né? Que já sabemos, mas para ter um norte, é a proposta de emenda à Constituição, a PEC 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Né? No caso de crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos como estupro. Né? Segue. E a Câmara, como o doutor Bismael já disse, a Câmara dos Deputados já aprovou, certo? Por 320 votos, 105 a favor, 152 contra e uma abstenção. Agora esse texto vai para o Senado. Então, será que o Senado vai aprovar? Será que nós podemos colaborar com o Senado para que ele dê uma decisão adequada à coletividade? Porque faz parte, se nós votamos nessas pessoas que estão lá no Congresso, nós temos o direito e o dever de cobrar. O que nós queremos para o nosso mundo? O que nós queremos para o nosso país? O que nós queremos para os nossos jovens? Os nossos filhos, ora eles podem estar como vítimas, ora eles podem estar como infratores. Nós não conseguimos controlar o livre-arbítrio desses jovens. Nós podemos orientá-los, nós podemos apoiá-los, nós podemos ajudá-los, mas nós não podemos controlá-los, mas nós temos que fazer algo, né? Então, aqui uma coisa interessante que nós temos que refletir também. Essa emenda exclui da proposta os crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo, lesão corporal grave e roubo qualificado, entre aqueles que justificariam a redução da maioridade penal. Aí, vai para o próximo, Eduardo. Aqui é uma questão interessante. Se a lesão corporal seguida de morte está incluída entre os crimes, né, que fazem parte dessa redução da maioridade penal, por que a lesão corporal grave não está? Uma lesão corporal grave não pode levar à morte? Por que eu vou punir um jovem que faz uma lesão corporal seguida de morte em alguém, mas eu não vou punir um que faz uma lesão corporal grave? Então, aqui não é uma afirmativa, é um questionamento. Será que essa proposta não é uma estratégia para nós acalmarmos a sociedade em relação à impunidade? Será que nós vamos ficar iludidos de que agora vai acabar a impunidade, os jovens infratores não vão mais cometer nenhum crime, eles vão ser punidos, mas e esses outros crimes que não estão inclusos nessa proposta? Então ele vai poder lesionar alguém? Ele vai poder traficar? Ou seja, é uma questão que nós temos que discutir. Então por que nós vamos aprovar uma coisa que é meia coisa? Essa é uma pergunta. Fica para vocês pensarem, né? Os jovens de 16 e 17 anos, eles terão, aqueles que são infratores, eles vão ter que cumprir a pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 e maiores de 18. Se lá no comecinho nós falamos que nós não temos ainda estrutura para abrigar todos os menores, nós vamos ter que dividir um pouco mais ainda. Então nós vamos ter que criar mais estrutura. Se a gente não consegue ter estrutura para menos, né? Eu vou colocar todos os menores de um lado e todos os maiores de outro. Mas aqui eu vou ter que separar.
menor de 16 vai para um lado, maior de 18 vai para o outro, né? E o de 18 vai para outro. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma estrutura muito maior. Então, por onde que nós temos que começar? Nós temos que começar pelo final? Nós temos que começar pela punição ou nós temos que começar pela estruturação de uma política social que beneficie efetivamente a sociedade, né? Após completar os 18 anos, eles irão para presídios comuns. Lá nos presídios comuns, a sociedade costuma dizer assim, lá é uma escola de criminosos. Lá, quem entra, sai pior, né? É a ideia que a sociedade tem do sistema prisional, né? O sistema prisional é um amontoado de gente lá, que não tem atividade, que não tem orientação, que não tem alguns que fazem esse trabalho, mas a maioria é assim, né? Por que tantas revoluções? Por que tantas reclamações das pessoas que estão encarceradas? Os infratores, que a gente chama de pequenos infratores, vão estar junto com os grandes infratores, com os criminosos. Será que isso vai ajudar os pequenos infratores? Um jovem de 18 anos, né, que cometeu um crime, ou que cometeu uma infração, porque é um ato infracional. Se ele cometeu um ato de infração, né, que vamos dizer assim, seria considerado um ato leve, né, ele vai estar junto aos grandes criminosos. Ele vai fazer escola lá. Então, essa estrutura é importante para nós. Se nós não tivermos essa estrutura, nós não vamos modificar essa situação. Nós vamos continuar com a impunidade, nós vamos continuar com a criminalidade. Além do que, Eduardo, continua aí para mim, por favor. Eduardo. Vamos continuar sem a... Além do que, né, nós vamos para uma... Nós vamos pegar crianças menores, né? Nós vamos aliciar jovens mais novos. Eu reduzo a pena para 16. O 16 é considerado maior de idade? Vai ter responsabilidade? Então eu vou pegar o de 15. Eu vou aliciar o de 15. Eu vou convocar o de 14. Eu vou convocar o de 12. Certo? O crime praticado, e vamos lembrar que nós já temos um Estatuto da Criança e do Adolescente. O crime praticado por criança até 12 anos incompletos já tem correção pelo Estatuto. Existe uma lei já para corrigir essas crianças, para dar uma orientação a essas crianças. Ele está sujeito a medidas protetivas, que é encaminhamento aos pais irresponsáveis, né? É orientação, apoio e acompanhamento temporários e matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino, entre outras. Então, a criança que erra, ela já tem uma lei, já existe uma lei que a protege dela mesma, porque ela precisa de orientação. Vamos convocar os pais, vamos fazer algo por essas crianças. A minha filha tem uma amiga que tem uma sobrinha de 9 anos. E essa menina na escola, ela achava que uma coleguinha da escola era feia, era isso, era aquilo. Ela sabe os bullying que existem por aí? Então o que ela fez? E uma criança de 9 anos já tem acesso à internet. Hoje, a criança de 3 anos, 2 anos tem acesso. Ela lida, ela brinca, né? Se ela não for orientada, ela pode ser desencaminhada através da internet. A internet é um recurso extraordinário, mas ele pode desviar as pessoas. Então, essa criança de 9 anos postou no Facebook adjetivos não tão graciosos em relação à amiguinha. A mãe da menina não gostou, porque a menina passou a ser motivo de deboche na escola. Todo mundo começou a perceber, né, aqueles adjetivos que até então não eram
vistos, né? Não era um problema aquilo. Passou a ser. A mãe dessa criança processou a criança de 9 anos. Entrou com processo na família. Foi levado a julgamento. E o que o juiz fez? Por quê? São medidas protetivas, não são medidas punitivas. Nós não podemos punir uma criança de 9 anos, né? Os pais foram junto, enfim, fizeram tudo certo. E o juiz, ao perguntar para a criança, por que você fez isso? Quem mandou você fazer isso? Ela falou, eu quis fazer, né? O juiz, então, o que ele fez? Ele deu para essa criança fazer uma redação sobre o preconceito. Se você tem preconceito, você tem que saber o que é preconceito. E agradeceu aos pais, porque os pais, em nenhum momento, foram contra aquela posição da mãe ofendida, né? Da mãe da amiga ofendida, certo? Então, esse tipo, a criança erra. A criança faz coisas que às vezes a gente não consegue controlar, faz. Mas se nós, como pais, permitirmos que essa nossa criança seja corrigida, se nós não conseguimos corrigir, que ela seja corrigida, isso é um trabalho importante. Então, é isso que o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e da Adolescência, tem para fazer por todos nós. Então, nós já temos uma lei. O que nós temos para aquele adolescente, né, o ato infracional praticado por adolescente? Ele está sujeito a medidas socioeducativas. Quais são essas medidas socioeducativas? Nós não sabemos ainda, né? Não adianta só pedir para ele pagar. O pai vai lá e paga a cesta básica. Não, ele precisa de ter uma atividade que lhe dê trabalho, que lhe dê esforço, que lhe dê... ele precisa sentir na pele que ele precisa fazer algo para corrigir aquela ação. Então, sujeito a medidas socioeducativas que vão desde a advertência até a internação e estabelecimento educacional. Esse estabelecimento educacional, o título é extraordinário, é esse o título certo. Nós temos que educar, não punir, né? E nós vamos ver que a lei de Deus não pune, ela educa, ela corrige, né? Essa internação vai depender da necessidade e da gravidade do caso. Então, nós já temos uma lei, já existe a lei, que pode corrigir os equívocos dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Nós precisamos fazer cumprir. Aí a gente vai lembrar Jesus. Quando Jesus veio aqui entre nós, o que ele fez? Ele veio mudar a lei? Não, ele não veio mudar a lei. Nós queremos mudar a lei. Ele não veio mudar a lei, ele veio dar cumprimento à lei. Moisés ensinou olho por olho, dente por dente. Jesus veio ensinar a lei do amor. Então, esse estatuto aqui, nós podemos dizer que ele vem trazer a lei do amor, porque ele vem querer orientar, ele vem querer proteger, ele vem querer ensinar, ele vem querer ajudar. Mas nós temos que ter essa estrutura para isso. Jesus tinha estrutura para ensinar, para exemplificar. Por isso que deu certo aquilo que ele ensinou e perdura até hoje. Não se muda o que ele ensinou, não se muda a lei. Não muda a lei divina porque ela é perfeita, certo? Seguindo aí, Eduardo. Aí vem outra pergunta para nós. Hoje eu só vou jogar pergunta para vocês, eu não vou dar nenhuma solução, certo? Não me cabe isso, porque eu também tenho as minhas dúvidas. Será que nós estamos preparados em âmbito intelectual, moral, emocional, psicológico, espiritual, para analisarmos essa situação com isenção de sentimento, de interesse próprio? Porque essa análise, essa reflexão que nós temos que fazer, ela tem que ser isenta de sentimento e de interesse próprio, né? Sentimento assim, nós temos que tirar o eu da nossa vida, né? Nós somos uma sociedade, nós vivemos em sociedade. Nós aprendemos vivendo em sociedade, nós nos curamos uns pelos outros. Então nós não podemos ser individuais, nós somos individualidades, mas nós não devemos ser individuais, porque a nossa vida é coletiva, nós vivemos em coletividade, né? Então nós estamos preparados para isso?
Será que nós temos condições de decidir de forma a beneficiar toda a sociedade? Porque quando nós beneficiamos toda a sociedade, nós temos que fazer algo pela sociedade. Não é a sociedade que tem que fazer por nós, somos nós que temos que cumprir com o nosso papel, né? Então exige um trabalho, exige uma ação, não uma reclamação, né? E nem uma reação. Toda a sociedade, de forma a beneficiar toda a sociedade, não somente a nós próprios e aos que estão ao nosso redor. Será que a família do infrator tem a condição, e aqui a condição não é assim, será que ela consegue, né, decidir da mesma forma que a família de uma vítima? O que a família do infrator quer? Ela quer correção, ela quer ajuda, porque ela não está conseguindo ajudar. Ela não está conseguindo educar, porque nem ela, nem a família às vezes sabe o que precisa fazer. Nós vamos ver mais à frente que as famílias estão, muitas delas, perdidas em como educar. Então, a família do infrator quer ajuda, ela quer correção, ela não quer punição. Agora, a família da vítima quer punição, porque ela quer justiça. Muitas vezes ela quer vingança, né? E nós sabemos que nada no mundo é por acaso. Nós que conhecemos a doutrina dos espíritos, sabemos que nada é por acaso. É evidente que não precisamos de ninguém que faça justiça por nós. Nós estamos aqui para corrigir os nossos equívocos, para aprender, para melhorar, para evoluir. E nós não precisamos de ninguém que seja um instrumento do nosso resgate ou da nossa mudança. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. E se nós começarmos a trocar ideias, né, buscar soluções, nós vamos entender que é assim, né? Segue, Eduardo. Então, é aquela história, nós temos justificativas versus interesses. Como é que as perguntas que nós queremos e podemos fazer é assim, como é que nós podemos repensar ações, soluções para encontrarmos um meio termo para prepararmos esses jovens, essas crianças, esses espíritos que estão renascendo para um mundo de regeneração que se avizinha, que está próximo e que depende de nós. Quais são as justificativas, quais são os interesses? Na verdade, deveriam ser soluções, deveriam ser ideias, deveriam ser ações benéficas em favor da coletividade. Além disso, né, assim, como entender essas famílias? Pode seguir, Eduardo. Além disso, será que não está faltando para nós, para a União, Estados e municípios, uma ação integrada, né, para evitar que os jovens entrem no crime? Né? Porque crimes são praticados diariamente, a todo instante, né? Na sua maioria por adultos e não por crianças. Se nós pensarmos nisso, né? Então, será que nós não precisamos? É aquela estrutura que nós estamos falando. Será que nós não temos que unir isso? Né? Como que alguém, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas existe uma autoridade que é médica e que é a favor da redução da maioridade penal. Como alguém que estudou para preservar a vida, é a favor de como diz o Dr. Bismael, de cortar a cabeça de um jovem. Eu estou a favor da vida ou não? Né? Então, nós precisamos unir municípios, estados e União. Nós não podemos pegar os interesses próprios, interesses de partidos, interesses de comunidades, interesses de segmentos da sociedade para realizar o trabalho. Nós temos que unir. Tem que estar junto. Não interessa em que partido eu sou, de que religião eu sou, de que raça eu sou, de que condição eu tenho. O que importa é que todos estão aqui para sermos felizes. Né? Segue, Eduardo.
Então, as pesquisas indicam que a maioria das pessoas pesquisadas apoiam essa proposta. 87% da população, né, diz que é a favor. Todos vocês foram consultados a respeito disso? Eu não fui, né? Eu não dei minha opinião. Então, será que a maioria é a maioria de um número de pessoas pesquisadas? Né? Quantas pessoas foram pesquisadas? Foram dadas outras alternativas para que esses jovens evitassem adentrar para o mundo do crime? Então, nós não temos estrutura. Essas são perguntas. Eu só estou jogando perguntas para vocês, né? Qual é a realidade nossa? Então, é o que nós já falamos. O nosso planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. O que nós estamos fazendo para isso? Né? Segue, Eduardo. Os crimes, eu já me adiantei, né? Os crimes são praticados diariamente por adultos. Vai lá, Eduardo. Quando praticado por um adolescente, a mídia o coloca em destaque, dando a impressão de que só adolescente comete crime. E não é verdade. Pode ir. É falso. Não é verdade isso. Não é só adolescente que comete crime, né? Dos 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas, olha a porcentagem, 0,03, eu não sei nem bem do que é isso, né? Por cento cometeu atos contra a vida. Vai lá. Agora, o Brasil é o segundo país atrás somente da Nigéria em número absoluto de homicídios de adolescentes. Então, vai lá, Eduardo. Nós somos, olha que ranking que nós estamos, segundo país, já está atrás da Nigéria, né? Hoje, os homicídios representam 36,5% das causas de morte por fatores externos de adolescentes, ou seja, os adolescentes, 36,5% das causas de morte de fatores externos são em adolescentes no país, enquanto para a população total corresponde a 4,8%. Então, quem está sendo morto? Quem está matando? Né? Segue, Eduardo. Os adolescentes, na verdade, estão sendo mortos. Eles matam, mas a maior parte morre. Tem mais adolescente morrendo do que matando, né? Então, reflexão. Gente, vocês estão vendo que eu não sei nada, né? Tudo é para vocês. Vamos refletir. Pró e contra. Por que a maior... Essa é pró, né? Porque a maior parte da população é a favor. Quem disse que essas pessoas pesquisadas estão certas? E a pesquisa, ao mesmo tempo, diz assim, que a maior parte da sociedade está a favor, mas nem sempre a maioria está correta. Né? Eles falam isso. Então, ele diz assim, quer ver? Olha, o Datafolha divulgou recentemente pesquisa, né? E ele fala, apesar de que a visão da maioria não é necessariamente a visão mais correta. Então, olha lá, não há comprovação de que a redução da maioridade penal diminua a criminalidade. Não é reduzindo, é orientando, é educando, é ensinando, é dando atividade para essas crianças. É dando estrutura para eles. Nós temos estrutura de saúde, de trabalho, de educação para esses jovens? Não temos. Segue, Eduardo. Nós já falamos, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já responsabiliza o adolescente de 12 anos, a partir de 12 anos. Então, nós já temos lei. Então, para que mais? Lei para não ser cumprida não interessa. Né? Vai lá. Outro a favor. Por que adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento suficiente para responder por seus atos? Eles usam a seguinte justificativa. O jovem de 16 anos pode votar. Se ele pode votar, ele pode se responsabilizar pelos atos dele. Mas isso é contrário, vai lá, é contrário afronta as leis brasileiras de proteção e de orientação ao adolescente, à criança e adolescente. Né? Ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Então, e ele não tem ainda estrutura emocional, maturidade emocional, espiritual, psicológica, para discernir
as coisas que o adulto já tem, né? Ele não tem experiência nisso, certo? Vamos lá. Olha lá, o voto aos 16 anos é opcional e não obrigatório. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Seguindo. Quem é contra a maioria penal é a favor da impunidade. Será que é? Será que é? Aqui nós fizemos ao contrário. Quem é contra a maioridade penal é a favor da impunidade? Não, nós somos a favor da educação, nós somos a favor da orientação. Nós queremos esses jovens protegidos deles mesmos, porque eles ainda não sabem. Então, nós que já temos uma experiência, nós vamos ajudá-los. Eu quero punição para o meu filho? Não, eu quero orientação para ele, eu quero ajuda a ele, certo? A impunidade de menores gera apenas mais violência. Será? Né? Porque eles falam, a impunidade gera mais violência. Mas por que existe impunidade? Porque eu não aplico a lei, porque eu não oriento, porque eu não explico, porque eu não consigo ter estrutura para ajudar esses jovens. Segue, Eduardo. A lei já existe. Se reduzida a idade penal, eles serão recrutados com menor idade. Nós também já falamos isso. Então, são reflexões que nós temos que fazer isso, todos os dias. Comece em casa com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, né? Seguindo, Eduardo. Muitos países desenvolvidos adotam a maioridade penal abaixo dos 18 anos. Estados Unidos a partir dos 12. Né? A Suíça faz, a Escócia também. Estados Unidos sim. Estados Unidos, Escócia, Suíça, Inglaterra. Né? Mas a pesquisa diz que, segue, Eduardo, entre as 57 legislações analisadas pela ONU, né? Que adotam idade menor do que 18 anos, 17% só adota, das 57 legislações, só 17% adotam. Vai lá, tem um dado interessante, Eduardo, põe para frente. A Alemanha e a Espanha fizeram ao contrário. Elas elevaram recentemente para 18 a idade penal e a Alemanha criou ainda um sistema especial para julgar os jovens na faixa de 18 a 21. Porque ao meu tempo de jovem, a maioridade era 21. Eu só pude me casar com meu marido no dia que eu quis porque eu esperei fazer 21 anos, né? Então, eu era responsável por mim. Hoje, eles estão querendo... Já aos 21, era uma jovem. Eu não sabia muito bem o que era a vida, né? Imagina aos 16. Eu não sei nem o que eu quero estudar hoje, ainda. Se bem que os jovens que estão chegando, os espíritos que estão chegando, eles têm uma condição diferenciada, né? Mas ainda são jovens, né? Segue, Eduardo. As punições atuais para menores são muito brandas. Será que são brandas? Por quê? São punições, não são orientações. Se fossem orientações, seriam efetivas. Mas são punições. Quem que quer ser punido? E ao mesmo tempo, se nós analisarmos, nós estamos corrigindo um erro com uma ação igual. Eu condeno o infrator, mas eu vou puni-lo drasticamente, sem orientar, sem esclarecer, sem transformá-lo, né? Crianças e adolescentes estão em um patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos. Isso nós também já falamos, né? Então, nós temos que pensar nisso. Segue, Eduardo. A adolescência é uma fase de transição e maturação do indivíduo e por isso deve ser protegida por meio de políticas de promoção de saúde, educação e lazer. Nós temos isso para os nossos jovens? Nós não temos. Nós temos para uma classe mais abastada. Eles têm condição por conta dos pais que têm, mas que também não os livra de serem infratores. Porque não basta ter para ser. Precisa ser, né? A redução da maioridade penal afeta principalmente jovens em condições sociais vulneráveis. Eu acho que esse argumento, ele tanto serve pró como serve contra. Porque diz lá,
quem são essas crianças? Quem são esses jovens, né? Que são considerados em condições sociais vulneráveis. Essa justificativa a tendência é que jovens negros, pobres e moradores das periferias das grandes cidades brasileiras sejam afetados pela redução. Esse já é o perfil predominante dos presos no Brasil. Aqui, né, a gente pode dizer, pode ser alguém que esteja a favor e que queira preservar e dar direitos a esses jovens que têm os mesmos direitos de qualquer um outro. Porque não é a condição social, não é a raça, não é a cor que dita o que ele pode e o que ele não pode fazer, mas é a condição moral, né? Certo? Então, vai, Eduardo. A lei, mesmo sendo dos homens, nos diz que todos temos os mesmos direitos. Por que eu vou só afetar os que são vulneráveis? Por quê? Porque eles não têm dinheiro, porque eles são de outra cor, né? Somos espíritos imortais, ora num corpo, ora no outro. Então não podemos fazer diferença de classe social, de raça. Nós temos é que dar direitos e deveres a todas as pessoas, né? O ideal seria isso. Será que o preconceito não está subentendido nesse argumento? Né? É muito mais fácil falar, olha, são os pobres, são aqueles, e está tudo certo, né? Qual é o papel dos pais? Aqui eu vou falar bem rápido para ninguém ficar nervoso, tá bom? Os pais têm o dever de educar os filhos. Os pais, gente, não é avô, tio, tia, babá, é pais. A função é nossa, nós nos responsabilizamos lá em cima por educar esses filhos de Deus que estão sob a nossa proteção e sobre a nossa orientação, né? No amor e na autoridade, não é no autoritarismo. Autoridade moral. Dizer sim, sim, dizer não, não. Isso aqui, meu filho, você oriente. Esse aqui vai para um bom caminho, esse aqui não vai. Isso aqui te dá essa consequência. Isso aqui te dá essa consequência. Não é falar não pode. Por que não pode? As crianças hoje elas querem saber. Elas perguntam, elas questionam. E se você não tiver argumento sólido, você perde para ela. Então você tem que se embasar, né? A educação aos filhos não pode ser delegada à escola. A escola é para instruir. Lógico que ela acrescenta noções de bons hábitos, de bons costumes, de boas maneiras. Ela reforça aquilo que vem de casa. Mas não é ela que dá a educação. Ela dá instrução. Porque o aluno é transitório. Agora o filho é para sempre. Então se você não orientar, o que você quer? Você quer um filho que pode tudo e que faz tudo o que quer e depois um adulto punido? É isso que nós temos que pensar. A autoridade no lar deve ser compartilhada entre os pais. Essa coisa da mãe falar uma coisa e o pai falar outra, isso daí atrapalha a vida da criança. Atrapalha a vida do adolescente. O pai mima e a mãe pune. Não pode, nós temos que estar juntos nessa situação, para que eles entendam o que é sim e o que não é não. Jesus disse isso. Quando disser sim, que seja sim. Quando disser não, que seja não, né? O lar é um ambiente saudável que existe dentro de uma residência. A casa não é o lar. O lar é esse compartilhar de opiniões, de soluções, de posicionamento. Os pais não podem sucumbir aos desejos da criança. Ou seja, nós temos que analisar o que é desejo importante e o que não é importante. O que ele pode e o que ele não pode. Porque a criança ainda não tem esse discernimento. Ela quer tudo, ela pode tudo. Tanto que ela fala tudo o que ela pensa. Ela não filtra isso. Certo? E nós é que vamos ajudá-la a fazer esse discernimento. Agora, se nós não ajudarmos, então a estrutura começa na família, que vai para a sociedade, que vai para o governo. Certo? A última. A criança não deve alterar as regras da casa. Existem regras? São regras importantes? Ah, mas a criança não quer. Bom, por que ela não quer? Pergunte a ela por que ela não quer. Explique a ela por que a regra tem que ser cumprida. Então, é o papel nosso, pais, né? Quer ter filhos saudáveis? Eduque. Não educar com base na recompensa e no castigo. Hoje a gente vê isso. Filhinha, se você fizer isso, você não vai ganhar isso.
Não, por que ela não pode fazer aquilo? Não é porque ela não vai ganhar, é porque vai prejudicá-la, porque vai dar alguma coisa errada, porque não é bom, né? Então nós não podemos educar assim, nós temos que educar com a realidade, né? Dentro do entendimento da criança, desde a pequena infância até a adolescência, até o jovem, né? Educar significa corrigir as condutas derivadas de um comportamento errôneo. Não é punir, é corrigir. Eu corrijo, eu ensino, eu exemplifico, melhor ainda, né? Colocar limites é ensinar que existe a frustração, que apesar de desagradável, faz parte do mundo real. Nós já não fomos frustrados na nossa vida? Quantas vezes? O nosso pai, a nossa mãe não queria isso, né? Mas se ele nos frustrou, se eles nos frustraram em alguma situação, eles nos prepararam para as frustrações que a vida nos provoca, nos causa. Porque nós temos, nem tudo a vida nos permite. Porque nós temos liberdade até onde começa a liberdade do outro. Então nós vamos ter frustração, porque tem pontos que nós não podemos ultrapassar. E se nós não ensinarmos isso para o jovem, para a criança, ela vai ser um jovem infrator, porque ela pode tudo. Só que ela não pode tudo. Mas nós temos que ensinar isso para ela. Aqui é o ponto. A família sofreu muitas modificações, né? Lógico que a minha avó foi tratada de um jeito, a minha mãe de outro, eu de outro, meus filhos de outro, agora meus netos de outro. Lógico que eu me lembro quando eu levei a minha filha a primeira vez ao pediatra, ele falou assim: mãe, você tem que se atualizar. E ele falou uma coisa tão assim importante que eu choquei. Ele falou assim: prepare-se para sua filha dormir com o namorado. Olha que coisa horrível que ele falou para mim naquela hora. A nenê tinha dias. Eu falei: o que esse médico está fazendo comigo? Foi verdade. Meu marido está aqui e não me deixa mentir sozinha, né? Então, nós temos que nos atualizar. Não é porque nós estamos envelhecendo que nós não vamos acompanhar. A gente acompanha na medida das nossas possibilidades. Até para quê? Quando a gente voltar para a espiritualidade, nós vamos fazer uma reciclagem lá e depois a gente volta melhor. Mas a gente já tem uma noção, já está preparado, né? Então, o que hoje nós estamos fazendo? As famílias têm medo dos jovens, porque eles questionam, eles cobram, eles têm argumento, eles batem o pé. Se você não tiver argumento, você perde para eles. Então nós não podemos mais educar assim, temerosos. O que eu não tive eu vou dar para os meus filhos. O que você não teve? Coisas materiais? Nós vamos continuar achando que ter é bom? Ter é bom, mas quando ele é fruto do seu esforço, do seu trabalho, da sua consciência. Não porque eu ganhei, eu não preciso de nenhum esforço para ter. Então eu não serei ninguém, porque eu só tenho, eu não faço. É isso que nós temos que fazer com os nossos jovens e as nossas crianças, né? Então isso é a insegurança moderna da geração século XXI. Nós temos que mudar isso, né? Nós saímos de um ponto que não podia nada para um ponto que pode tudo. Nós temos que voltar aqui para o meio. Algumas coisas eu posso, outras coisas eu não posso. Algumas coisas eu posso, mas não devo. Outras coisas eu posso e devo. Certo? É fácil, é fácil. Agora, olha lá. É o que eu já falei, né? É essencial que os pais eduquem a si mesmos. Nós precisamos nos educar. Nós precisamos continuar atualizando. A gente não pode parar lá. Ficar lá no passado. O passado já passou. Era uma outra época. Hoje é uma época diferente. Nós temos que acompanhar isso. Lógico, na medida das nossas possibilidades, mas nós temos que acompanhar isso. Senão, a gente fica para trás. A gente não consegue. Chega na espiritualidade lá, tá fora. Não sabe, vai ter que fazer muito estágio lá para poder voltar. E nós temos que voltar, certo? E voltar no mundo melhor. A educação dos pais é também um processo de melhoria contínua. Já falamos, certo? Agora, gente, nós temos que exemplificar, viu? Nós não podemos. É assim, olha, aquele é o exemplo mais comum. Filho, você não pode mentir. O telefone toca, fala que a mamãe não está. Ainda existe isso. Não estou. Mas eu estou. Mas eu não quero atender. É um exemplo bobo. E daí outras coisas, né? Filhinho, você não pode beber. Mas eu bebo. Filhinho, você não pode fumar. Mas eu fumo.
Filhinho, você não pode isso, mas eu posso, porque eu sou adulto. Você também não pode. Se é errado para um, é errado para o outro. É aquela história de Jesus. O que é errado, o que é certo, né? Então, educar é levar o filho a compreender que a vida nos pede para sermos melhores do que aquilo que temos. Ou seja, nós temos que ajudar os nossos filhos a compreenderem que eles devem ser espíritos melhores, não ter coisas materiais. Até porque a doutrina espírita nos ajuda a nos desprendermos. Desapega, não tem uma propaganda ótima, é uma propaganda do espiritismo. Desapega, né? Nós somos usufrutuários, é isso, né? Nós usamos as coisas, mas não somos donos dela. Caixão não tem gaveta, não dá para levar para a espiritualidade, você só leva aquilo que fez, né? Então é esse ensinamento. Reflexão, a gente só reflete, né, gente? Eu tô no tempo ainda? Tô? Segue lá, vamos seguir. Não foi? Olha aqui, onde eu achei, Pitágoras, não sou eu que falo. Isso já começou, ele que começou com essa história. Educai as crianças hoje para não ter que punir os adultos de amanhã. Faz tempo, isso é lá na Grécia Antiga, né? Ele já sabia. Então, quanto tempo já passou e nós continuamos sem saber, né? Então é mais eficiente educar do que punir. Por que nós queremos punir? Nós não educamos, agora queremos punir. Dá trabalho? Dá trabalho. Gasta saliva demais, né? Isso, você tem que argumentar, você tem que... Isso, muito bom, muito bem, é isso mesmo. Mas é fácil se a gente quiser. A educação de qualidade é uma ferramenta muito mais eficiente do que resolver o problema da criminalidade entre os jovens, né, do que o investimento em mais prisões. Nós temos estrutura para criar prisões? Não prisões, nós deveríamos, como eles falaram, a lei fala, estabelecimento educacional. Nós não deveríamos ter prisões, mas educandários, né? Estabelecimentos educacionais que orientem. Se os pais não têm condições, por que nós não damos também estrutura para os pais? Né? Nós não damos. A gente dá esmola, a gente não dá orientação, a gente tem que dar o peixe quando ele precisa, mas depois tem que ensinar a pescar. É esse o grande trabalho. No primeiro momento você dá o peixe, depois que saciou a fome, você ensina a criatura a pescar, né? E nós não fazemos isso, porque é mais fácil. Aqui talvez eu seja criticada por isso, mas povo ignorante é povo dominado. Então, o que nós queremos? Ser dominados ou participarmos, né? Seguindo. O problema da criminalidade entre os menores só será resolvido de forma efetiva quando o problema da educação for superado. Certo? Educação é a palavra-chave. Quando nós falamos em Brasil Pátria Educadora, também não é uma realidade para nós. Os nossos filhos não têm acesso à educação com facilidade. É muito difícil. E não é só porque é pobre, é porque não tem educação de nível, né? Instrução, né? E não tendo instrução, nós não conseguimos educar, né? Porque conheça a verdade te libertará. Qual é a minha verdade? Eu não tenho instrução, não tenho orientação, como é que eu vou ensinar? Né? Segue lá, Eduardo. Então, esse problema está sempre sendo adiado. A solução, na verdade, a solução está adiada. O que os professores passam na vida? O que os pais... Nós temos estrutura para acertar as famílias, para dar condição à família, trabalho, saúde, lazer, transporte, tudo que é estrutura necessária para um cidadão ter acesso e formar sua família no mínimo possível, né? Que seria saúde, escola e lazer. Nós temos que ter isso, né? Mas nós não temos. O que o Espiritismo nos diz sobre o tema? Então, a lei divina, né? Lá no Livro dos Espíritos tem.
Na perspectiva do espírito imortal, a lei humana deve ter como diretriz a lei natural ou a lei divina, dado que essa é perfeita. Nós estamos longe da lei divina, né? Estamos longe da lei divina. Nós temos que buscar ficarmos mais próximos da lei divina. Mas o que nos impede? É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, né? É o nosso egoísmo. Nós queremos para nós, eu quero para mim. Você, problema seu. E não é assim. Você é problema meu também. Ou, na verdade, eu sou seu problema também. Porque nós estamos juntos. Se eu estou feliz e você não, eu não posso ficar feliz. Agora, se nós estamos felizes, o mundo vai bem, né? Então, olha lá, o que o Livro dos Espíritos nos diz? A sociedade poderia ser regida só pelas leis naturais, sem a colaboração das leis humanas? Poderia, mas nós somos ainda imaturas. Veja a resposta. Poderia se as compreendesse bem, se o homem tivesse vontade suficiente para praticá-las, mas a sociedade tem exigências e precisa de leis particulares. É o tal do egoísmo, é o tal do orgulho. Nós queremos mais, nós queremos sempre mais, né? Nós não nos contentamos com a felicidade de todos, nós queremos a nossa só. Né? Isso é imaturidade. Como alguém que é imaturo espiritual quer legislar sobre a maioridade penal? Não pode, não deve. Eduardo, vamos correr para acabar. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Está lá o Livro dos Espíritos, na pergunta 795. Nos tempos da barbárie eram os mais fortes que faziam as leis, e eles o fizeram para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. Mas hoje nós já mudamos. O que nos falta? Praticar. Porque as leis que nós fizemos, que teoricamente beneficia a coletividade, está sendo utilizada em favor próprio. Eu não estou fazendo... A lei não está sendo praticada em favor da coletividade, né? Mas contra alguns. Né? Para o meu filho, eu quero uma coisa. Para o filho do outro, eu dou a lei. Certo? Enquanto que para o meu, eu deveria também dar a lei. Certo? Os espíritos ensinam ainda que, influenciado por paixões, o homem cria direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos suprimem dos seus códigos à medida que progridem. Nós estamos nessa fase aqui, ó. Nós temos que nos libertar, né, desses direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, que é o eu, que é eu posso, mas o outro não pode, né? Para nos transformarmos num mundo de regeneração. Um mundo de regeneração, o bem vai prevalecer sobre o mal, certo? Então nós temos que mudar isso. Como? Aplicando a lei a todas as pessoas. Se a lei é boa, ela pode ser aplicada a todas as pessoas, não a algumas pessoas. Não aquela sociedade, não aqueles que são vulneráveis sociais, né? Que não tem condição nem de orientação, nem de defesa, nem de nada. A doutrina espírita também revela sua impressão sobre o papel do direito penal na vida social. O que ela nos diz? Uma sociedade depravada precisa de leis severas, mas infelizmente essas se destinam a punir o mal depois de feito. Certo? Nós podemos nos considerar uma sociedade depravada? Não. Mas nós só estamos querendo punir o mal depois dele feito. A gente não faz prevenção. É a mesma coisa que fazer prevenção para a saúde. O que é melhor? Tratar um câncer ou prevenir o câncer? Né? É a mesma situação, certo? Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Nós damos direitos a alguns, mas nem a todos. Alguns não têm direitos, só têm deveres, né? Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Essa é a pergunta 876. Olha lá que vem. Jesus, né? Só podia ser ele. O que ele nos convida a fazer? Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. O que ele fez a todos aqueles infratores, né, que o condenaram? Eram infratores, a gente pode chamar de infratores, porque eles erraram.
Eles erraram, porque eles condenaram alguém que não tinha feito nada, que só tinha feito bem, que só tinha ajudado a curar, que só tinha ajudado as pessoas a se libertarem. Eles o condenaram. Ele condenou as pessoas? Não. Ele sempre disse que ele condenava o pecado, mas não o pecador. Nós estamos condenando o pecador, ao invés de condenar o pecado. O que nós temos que evitar? É o crime. Mas nós temos que ajudar o criminoso. É o que Jesus fez. E o exemplo que ele deu, ninguém consegue mudar essa lei dele. A lei do amor, a lei da autoridade. Se nós não fizermos o que ele nos ensinou, nós não vamos ter uma sociedade justa, nós não vamos ter uma sociedade feliz. Por quê? Porque nós punimos. A lei de causa e efeito não nos pune, que é a lei divina. Ela que está inserida em nós mesmos. Ela nos corrige. Ela nos conscientiza do nosso erro. Ela nos faz sermos melhores. Mas em nenhum momento ela nos pune. Não, Deus é punitivo. Não, Deus é amor. Assim como Jesus. Né? Então, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Aí nós podemos ainda melhorar isso, atualizar. Vamos atualizar para os dias de hoje. Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Não é não fazer. Não fazer é uma ação, uma ação passiva, vamos dizer assim, né? Eu não faço mal, mas também não faço bem. Agora, se você fizer ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse, você está tendo uma ação ativa, efetiva, colaborando com o mundo, né? Siga. Acabou o tempo, mas é só a última coisa. Então, como que os seres se transformam? Só a educação poderá reformar os homens. Educação, não a punição. Aí lá vem outra pergunta, né? Pergunta. Se o erro eu só vou ler, tá bom? Porque isso nem dá mais para comentar. Se o erro fosse seu, como gostaria de ser tratado? Gostaria de receber as penas mais duras possíveis? Gostaria de uma chance de se retratar e corrigir, ou ao menos diminuir o mal que causou? Gostaria de ter ajuda para não mais repetir a conduta condenável ou equivocada? Mais uma pergunta, só pergunta para vocês. Não seria interessante que antes de tomar qualquer decisão, devêssemos analisar todas as possibilidades de soluções a serem tomadas para que a decisão pudesse efetivamente chegar ao mais próximo da solução ideal? Não é isso que nós temos que fazer? O que nós queremos para nós? Né? Que todas as possibilidades nos sejam dadas para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos decidir melhor a nossa vida. Né? Então, assim queremos para todas as pessoas. E para finalizar, aí eu vou mexer com os nossos amigos advogados. Olha que lindo, Emmanuel fala a vocês, né? Ele fala assim da importância de vocês na nossa vida. O bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Né? Então, o bem vai fazer o papel do advogado. E olha que papel importante que o advogado faz para nós. Né? Ele vai nos ajudar, ele vai nos defender de nós mesmos, para que nós possamos fazer o bem e não precisarmos mais, né, dessa defesa. Né? Isso é Emmanuel que fala. E agora eu fico aqui à disposição para vocês. Muito obrigada. Ô Senhor. Eu vou dar um palpite antes de acabar. Foi falar